Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja no mundo inteiro celebra a ascensão do Senhor. Depois que Jesus passou pela sua Páscoa, sofreu a paixão, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, ele passou 40 dias convivendo com seus apóstolos e discípulos, fortalecendo e ensinando-os com profundidade tudo aquilo que ele já havia anunciado e falado para eles, antes de padecer e morrer por nós. E sabe o que é que a leitura do Evangelho de hoje mais me chama a atenção? Que é uma coisa que fala para nós, fala para mim e para você. Olha só, 40 dias que Jesus conviveu com os apóstolos, comeu com eles, aquela pesca milagrosa que teve depois de sua ressurreição. E olha só o que é que nós encontramos aqui no final do Evangelho de Mateus. Ainda assim, alguns duvidaram. É o versículo 17, viu? Capítulo 28, versículo 17. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ou seja, o reconheceram como Deus. Mas ainda assim, alguns duvidaram. Isso me faz lembrar aquela outra passagem que nós já lemos aqui no tempo pascal, no finalzinho do Evangelho de São Lucas, quando os discípulos de Emaús voltavam para casa no dia da ressurreição. Em vez de acreditar naqueles que haviam anunciado Jesus ressuscitou, eles voltavam tristes, reclamando de tudo que havia acontecido, porque Deus tinha quebrado as suas expectativas. Deus não tinha feito, agido, sido do jeito que eles queriam, do jeito que eles pensavam. E quando Jesus aparece para eles no meio do caminho e começa a falar com eles, Jesus é muito claro com ele e é claro conosco também. Como sois lentos de coração. Isso, meus irmãos, para que nós entendamos uma coisa: não basta o padre ser maravilhoso, não basta ter o dom da ciência da palavra e a gente poder rir um pouquinho durante a pregação e a homilia, e a gente se divertir com aquilo que foi falado, e se emocionar e entender. Seja o padre, seja o pastor, qualquer outra pessoa que nos ensine as coisas de Deus, porque na verdade quem nos convence não é a pessoa que fala, mas o Espírito que em nosso coração vai nos preparando e abrindo a nossa inteligência para amar a Deus. Sim, meus irmãos, amar a Deus, porque nada é suficiente. Não é uma questão de dizer, olha, eu acho bonito isso que o padre falou. Não é uma questão de abrir a Bíblia e dizer, olha, que passagem maravilhosa é essa aqui. Não é uma questão de você vir aqui para a missa, ou ir para algum culto em outro lugar, ou para qualquer outra coisa, e dizer, que lugar maravilhoso, como eu me senti bem. Não é isso que significa amar a Deus, meus irmãos. Jesus aqui é muito claro conosco no Evangelho de hoje. É necessário o batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinar e observar, ou seja, cumprir tudo o que eu vos ordenei. A clareza aqui é patente. E como eu havia dito já várias vezes durante esse tempo da Páscoa, essa luz que está aqui no círio pascal acesa para nós, é sinal e nos lembra que a vida de Jesus, os seus ensinamentos, os seus milagres, mas principalmente a sua morte e a sua ressurreição, são para nós luz, nos iluminam e nos fazem enxergar de verdade quem nós somos, as intenções dos nossos corações. Se aquilo que nós fazemos e os motivos pelos quais nós fazemos essas coisas são motivos bons, verdadeiros, são motivos para amar a Deus, ou se só são para nos amar. Porque aqui, meus irmãos, está o perigo. O perigo é esse. Eu ajudo na igreja, eu trabalho nas coisas da igreja,
Eu faço as coisas dentro de casa, no trabalho, para me amar e não para amar a Deus. Porque se ninguém fala do jeito que eu quero, se ninguém me elogia, se ninguém me reconhece, se ninguém aperta a minha mão, se ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite para mim, eu não falo mais com a pessoa, eu corto relações com ela. Vai embora. Não quero mais saber dessa pessoa. Você estava fazendo isso para amar a Deus? Para servir a Deus? Ou para ser amado, para ser servido? Porque tem muita gente que eu fico impressionado, meus irmãos. Em nossa igreja, sentado nesses bancos aqui, tirando a poeira dos bancos, que se ninguém vier falar com ele, com ela, fica abusado. Nunca mais olha na cara da pessoa. Você tem parente assim? Tem avô, vó, tio, tia, filho, filha que é desse jeito? Não falou comigo, não tem problema, também não falo com a pessoa. Às vezes a situação é mais difícil, às vezes a situação é de enfrentamento, uma pessoa que nos responde de forma mal criada, uma pessoa que faz o mal para nós, uma pessoa que nos humilha, uma pessoa que nos fere o ego, que diz palavras que nos magoam, que nos machucam, ou pior, nos trai. E aí o nosso coração se coloca numa encruzilhada, para escolher entre dois caminhos. Eu, que tenho os defeitos que eu tenho, que pode não ter sido os defeitos que falaram comigo, que usaram para me xingar, que usaram para justificar uma traição, que usaram para justificar um mal que me fizeram. Mas eu tenho outros defeitos. Eu vou fechar o meu coração, eu vou ficar chateado com essa situação, eu vou resumir a minha vida, os meus relacionamentos, a esse problema, a essa dificuldade, a esse xingamento, a essa humilhação, a essa situação ruim, ou eu vou imitar Jesus, que sendo perfeito, sendo o próprio Deus, foi humilhado, foi abandonado, foi traído, foi flagelado, foi esbofeteado, foi morto, por amor às pessoas que faziam isso. Porque tem gente que quer ser melhor do que Jesus, tem gente que não tolera uma fofoca, tem gente que não tolera ter o nome na praça pela boca de seu ninguém, tem gente que não aguenta, não suporta um xingamento, porque deve achar que é mais importante do que nosso Deus, nosso Senhor, que suportou a humilhação da cruz. E o que tudo isso tem a ver com a ascensão, Padre? Meus irmãos, a ascensão de Jesus é a conclusão do Evangelho. O que é a palavra Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? Boa nova, boa notícia. E qual é a boa nova? Qual é a última quentinha que saiu das notícias? Não são as tragédias, meus irmãos, as tragédias que essa televisão mostra, que a gente vê no WhatsApp da vida, que a gente vê sendo divulgado, gente roubando, gente traindo, gente morrendo, gente sendo assassinada, gente sendo... todas essas coisas ruins, nada disso é novidade. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que Adão e Eva disseram não a Deus e seguiram o caminho de Satanás, em vez de ouvir e escutar a palavra do Senhor da vida, a morte, a doença, a traição, o roubo, tudo isso entrou no mundo. Isso não é novidade. A grande novidade é o que acabamos de escutar aqui, sendo proclamado por Jesus no Evangelho de hoje. A grande novidade é o que escutamos sendo dito na primeira leitura. O céu, que só é para Deus, que só Ele merece, que só Ele é digno, que tem felicidade eterna, que não passa, que não se acaba. Esse céu, Ele quer dar para nós. Isso é a novidade, isso é o Evangelho, meus irmãos. E não é possível que a gente consiga escutar essa palavra, consiga escutar essa notícia e continuar com sono, e ficar de qualquer jeito, e manter a vida com os mesmos problemas, pecados de qualquer forma. Meus irmãos, é a melhor notícia do mundo. Deus, que é eternamente feliz em sua glória, quer partilhar conosco dessa felicidade.
quer que nós abandonemos a vida medíocre, ridícula, triste, depressiva, ansiosa, má, de roubos, de traições, de mediocridade, para viver a vida com Ele, eternamente na felicidade e na glória. Algo que nenhum de nós tem direito, que nenhum de nós fará nada para merecer. Ele quer nos oferecer. Ele oferece na cruz, dando sua carne e seu sangue por amor a nós. Ele nos entrega na sua ressurreição, nos fazendo enxergar como será essa vida nova. E Ele já nos conquista e garante quando sobe aos céus, para poder mostrar que assim como Ele, que assumiu a nossa natureza, vai para junto do Pai, e já não há mais a solidão de Deus no céu, mas a nossa participação através do corpo de Cristo ressuscitado, que lá agora habita. Nós somos convidados a participar dessa glória, dessa felicidade. Agora nós temos que entender o seguinte, meus irmãos: essa felicidade, essa glória que Deus já vive, nunca deixou de viver. Diz Santo Agostinho na leitura de hoje: quando Ele desce do céu através do sim de Nossa Senhora, Ele não abandona o céu, continua sendo feliz eternamente. Em momento nenhum Deus abandonou o céu, mas assumindo aquilo que não era dele, a nossa natureza humana, nos começa a fazer participar da sua alegria e da sua felicidade. E como é que a gente começa a participar disso, meus irmãos? Tantas vezes já falei isso para vocês e insisto: dos sacramentos. No batismo acontece conosco o que nós escutamos por São Paulo na segunda leitura: fazemos parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Esse corpo que já ressuscitado, já glorioso, já habita aos céus. Esse corpo nós começamos a participar através do batismo. Através da Eucaristia e da confissão, nós vamos nos renovando, fortalecendo e purificando o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, para que nós possamos assumir, acolher essa vida que Deus quer nos dar. Como assim acolher, padre? É muito simples. Imagine que é seu aniversário e você ganha um presente. Uma pessoa que você ama muito, gosta muito de você, entrega uma caixa maravilhosa, diz para você: feliz aniversário, e diz: olha, nessa caixa tem a chave de um carro novinho, zerado, do ano, tá certo? Uma caminhonete maravilhosa, com tudo incluso, automática, novinha, da sua cor preferida. Dentro dessa caixa também tem a chave de uma casa nova, 3 andares, incrível, com ar-condicionado em todos os cômodos, inclusive na cozinha. Você vai poder fazer o almoço e o jantar sem deixar cair uma gota de suor. E tem também nessa caixinha de presente um cartão de crédito Black, aí, sem limite, com que você pode colocar para poder passar internacional. Você coloca em qualquer canto do mundo, funciona esse cartão de crédito, e a conta do banco também já está aí com senha, tá certo? E já tem lá dentro da conta do banco 10 bilhões de dólares para você usar do jeito que você quiser. Aí você vai e recebe o presente e diz: muito obrigado, esse seu simples e humilde presente, muito obrigado mesmo. Aí você vai, pega essa caixinha e guarda dentro da cômoda do seu quarto e vai continuar vivendo a sua vida do jeito que você já vivia antes, sem fazer nada de bom, vivendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos problemas, reclamando das mesmas coisas. Isso, meus irmãos, esse exemplo absurdo que eu dei, é muito menor, é muito menos grave do que o que nós fazemos com a graça de Deus, que é algo muito superior, algo muito maior. Muito melhor do que qualquer carro, do que qualquer casa, do que qualquer dinheiro, do que qualquer benefício, meus irmãos. A graça, a vida que Deus nos oferece. E nós fazemos o quê? Nós não abrimos esse presente, nós não usamos esse presente, nós não mudamos a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor com esses presentes que Deus nos deu, que é a sua graça, a sua vida, fazer parte do seu corpo. A gente continua vivendo a mesma vidinha tosca, com os mesmos pecados, achando que esses pecados são muito fortes, são maiores do que o nosso próprio Deus, porque sabe como é que é, né, padre? Aqueles pecadinhos, né? Aqueles olhares maliciosos, aquelas besteiras que eu vejo na internet, aquelas conversas falando da vida dos outros, sabe como é que é, né, padre? Não dá para mudar isso, né?
venham pedir perdão de novo por isso. Bobagem, meus irmãos. Isso mostra a nossa falta de fé. De que nós não acreditamos que devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está tudo. Lá na sua plenitude, em corpo ressuscitado. É a vida de Deus que nós devemos viver. Não a vida dos piores homens e das piores mulheres. A vida de Cristo. É a isso que nós somos chamados, meus irmãos. A isso que nós somos convidados. E para terminar, para que nós possamos ver como Deus é misericordioso conosco e nos ajuda a perceber o tamanho do seu amor. A ressurreição de Cristo e a sua ascensão aos céus são depois precedidos pela assunção da Virgem Maria. Ela também está lá no céu com o seu filho em corpo e alma. Por quê, Padre? Porque Nossa Senhora acompanhou Jesus em todos os momentos de sua vida nessa terra e por isso recebeu o privilégio de acompanhá-lo também no céu. Mas, Padre, a gente não consegue ver essas coisas. A gente não consegue ver o corpo de Jesus no céu, o corpo de Nossa Senhora no céu. É verdade. Mas o que é que nós temos nesse mundo? Que qualquer um aqui pode procurar na internet e ver vídeos, ver artigos, ver notícias. E, se um dia tiver a oportunidade, quem sabe, viajar e olhar com os próprios olhos. Na igreja, nós temos mais de 5.000 homens e mulheres que viveram a vida como nós vivemos, só que segundo a vontade de Deus, de todo o coração. Morreram. Depois foram canonizados, feitos santos e santas. E aí, durante o processo de canonização, o que é que acontece? Se desenterra aquela pessoa para poder fazer as relíquias, As relíquias são pedaços ou da pele, ou do osso, ou do sangue da pessoa, ou de roupas que ela usava. E aí desenterra a pessoa, e aí, surpresa, mais de 5.000 testemunhos de homens e mulheres, cujo corpo inteiro, ou um pedaço do corpo, se manteve conservado, sem explicação alguma, sem ter cuidado algum. Vocês conhecem Santo Antônio de Pádua, que o pessoal conhece como Santo Casamenteiro. A língua de Santo Antônio de Pádua está preservada, sem explicação alguma. Mais de 800 anos que Santo Antônio morreu, e a língua dele não se desfez, não se estragou. Padre Pio de Pietrelcina, que morreu em 1968, que tem vídeo dele no YouTube, meus irmãos. O corpo dele inteiro, intacto, com uma conservação que não se explica, cheirando a rosas. O corpo dele com certa flexibilidade, mesmo já tendo morrido há mais de 50 anos. Ou São José Sanches, um menino que foi morto, mártire, com 14 anos, em 1930, e que o corpo dele está lá, preservado, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, lá no México, num caixão de vidro, para todos poderem ver e contemplar. Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, Santa Cecília, e tantos outros e outros santos de Deus, que na morte, o seu corpo ainda testemunha a vida que Deus nos oferece, dá e concede. Os milagres eucarísticos, meus irmãos, são milhares de milagres eucarísticos que aconteceram e acontecem ao redor do mundo. Recentemente, até alguns coroinhas compartilharam um milagre recente que ocorreu na Austrália, se eu não me engano, na Austrália. O pão e o vinho que se transformam de forma visível para nós vermos em corpo e sangue de Cristo, testemunhando que Jesus ressuscitou e que Ele não morre e que a vida dele é dada por amor a nós, para que nós possamos abandonar os nossos pecados e subir com Ele para o céu. Que nessa caminhada da nossa vida nós possamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo, que nós iremos celebrar no próximo final de semana, Pentecostes. Que esse Espírito que o ressuscitado nos envia, que foi capaz de transformar os apóstolos, que foi capaz de sustentar a nossa Igreja Católica Apostólica Romana durante esses 2000 anos, de forma ininterrupta, tendo sido feita sobre o fundamento dos apóstolos, guiada por Pedro,
por 266 representantes, sucessores dele, essa igreja sustentada e fortalecida pelo Espírito Santo, também possa nos ajudar, e nós a ela, a termos esse corpo, a fazermos parte dessa carne ressuscitada de Jesus, para com ele habitarmos a felicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.